E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, a gente terminou lá a aula, né, no 11º degrau, agora a gente vai para o 12º e a gente já finaliza essa unidade da independência dos Estados Unidos da América, das 13 colônias, né? E vamos começar aí, então, um novo assunto. Daí vai ser as independências aí ao redor de todo o continente americano, ok? Então, vamos lá, então, para o 12º degrau e assim a gente vai continuando, beleza? Bom, então no 12 é a Batalha de Bunker Hill. Ela aconteceu em 1775. Ela ocorreu então aí na península de Charlestown, ao lado do norte do porto de Boston. E, bom, os combatentes foram as tropas britânicas na guarnição de Boston contra as tropas do exército continental americano. Então já são uma formação do exército aí americano, ok? Foram 2.400 soldados britânicos contra 1.500 americanos. Então, embora os britânicos tenham levado uma vantagem até ganhar dessa batalha, eles sofreram uma grande perca, né? Então, com essa grande perca, essa batalha aí foi considerada a derrota dos americanos, mas mesmo assim foi vista aí como bons olhos, né? Como eles conseguiram combater tão bem e tudo mais, eles conseguiram pensar, levar esse pensamento, essa ideologia adiante, de ir contra os ingleses que posteriormente eles poderiam vencer. Então, desde então, ela tem sido vista como um ato da resistência heróica, um ato de resistência heróica contra as forças de opressão. Aí temos uma ilustração então das batalhas e eram bem interessantes, né? As vestimentas, as armas, que eram as baionetas, na frente ter aquele pedaço de espada, né, de faca, caso não matasse na arma. Os tamborzinhos que ficaram bem famosos, né, nesse período também. E o 13º passo, aí a gente vai ver, o 13º degrau, né, a gente vai ver então, os americanos eles vão receber uma ajuda financeira e militar da França. Vai acontecer uma batalha de Yorktown em abril de 71, e nessa batalha aí os americanos vão sair melhor. A Inglaterra, então, em 83, vai reconhecer a independência americana oficialmente. Em 83 é assinado também o Tratado de Versalhes, não sei se vocês se lembram qual que é ele, mas espero que sim. Em 87 a gente vai ter a Constituição Americana, uma Constituição muito famosa, né? Tem todo um processo para a criação dela, e além desse processo de criação, ainda tem um processo conspiratório do mundo, onde eles falam que os maçons que escreveram essa Constituição, e nessa Constituição tem mensagens ocultas sobre a maçonaria e afins. E o primeiro presidente, então, americano é o George Washington, e ele é um dos presidentes mais famosos da história dos Estados Unidos, justamente por ser o primeiro, entre outros motivos. Bom, na batalha, então, lá de Yorktown, ela ocorreu de 26 de setembro a 19 de outubro de 1781. As forças rebeldes americanas apoiadas pelos franceses. Um comandante de guerra, então um herói nacional americano, foi o próprio George Washington e o Marquês de Lafayette. E pelos americanos, e pelos ingleses, o Lord Cornwallis. O Tratado de Versalhes, então, é um tratado onde a Inglaterra vai reconhecer a independência americana, né? E vai entregar o território, então, compreendido entre os Grandes Lagos, o rio Mississippi e os montes dos Apalaches. E ali a gente tem ali a imagem deles assinando o tratado. A Constituição, então, dos Estados Unidos é essa é a fotinha aí. Depois eu trago alguns trechos importantes para vocês também. Mas vamos lá. Na Constituição americana, a gente vai ver alguns pontos principais aí, os pontos importantes. Ela vai adotar a teoria dos três poderes do Montesquieu. Vocês lembram bem dos três poderes? Executivo, legislativo e judiciário. Então, lembrem-se, eu já mandei um slide para vocês, mas foquem nisso, lembrem sempre desses três poderes,
eles são importantes até hoje na nossa vida, então é bom a gente saber eles de cor salteado. Esse documento, essa Constituição, torna então os Estados Unidos uma república presidencialista. Ele aplicou pela primeira vez a questão do federalismo, e ele assegura o direito, o exercício do direito político e civil. Então é uma sociedade totalmente livre, tanto no direito político quanto civil. E esse daí é o famoso George Washington, né, uma pintura dele, é o primeiro presidente americano, e foi um dos comandantes da guerra que teve por aí, ok? Bom, já que eu vou pegar o outro slide, a gente já volta, beleza? Olá pessoal, estou aqui de volta. A gente vai falar então agora do novo tema, né? E, bom, vamos lá. Peraí. Perdoem a falha técnica, pessoal, mas agora tá tudo certo. A gente já tem aí o novo slide, né? Então vamos lá. Bom, e agora a gente vai falar então a respeito do capítulo 6, se eu não me engano, unidade 6 aí da apostila nova, e 6 ou 7. Enfim, a gente vai falar aí sobre as independências, então, do restante da América, né, do continente americano. O continente americano, ele é composto aí, não unicamente pelos Estados Unidos, obviamente, a gente tem aí demais países, incluindo o nosso querido Brasilzão. É a unidade 7, pessoal. Então, unidade 6, a gente vai ver ali as 13 colônias, e agora a unidade 7, que seria aí correspondente às novas, as outras colônias. Então, vamos lá. A independência, então, primeiro a gente tem a América Espanhola e a América Portuguesa. A América Espanhola muito mais extensa, muito mais, como posso colocar assim, basicamente isso, muito mais extensa. Ela tem uma quantidade maior de território, de quantidade de pessoas, obviamente. E depois a gente vai falar também da América Portuguesa, que seria o Brasil. Então vamos lá. No século XVIII, a gente vai ver o crescimento dessas colônias, a mesma questão americana. Eles vão começar a enriquecer, eles vão começar a ter um dinheiro, eles vão começar a querer ter certas autonomias que a metrópole não dava, então eles vão começar a surgir descontentamentos e assim por diante, porque eles produziam muito, eles já tinham um sistema econômico, já tinham enriquecimento, e mesmo assim eles não tinham o prestígio das pessoas da metrópole, eles não tinham os direitos das pessoas da metrópole, e tudo isso vai gerando descontentamentos, né? Algumas pessoas passavam dificuldades financeiras e assim por diante. Bom, com o surgimento dessas elites e mais a independência americana, ele vai gerar uma certa crise nesse antigo sistema colonial. Os colonos, então, estavam desejando a sua liberdade para poder fazer o comércio livremente com os outros países. E esse desejo de liberdade, a um certo ponto, ele realmente parte principalmente da questão de fazer comércio, de questão de enriquecer, né? Porque para eles o importante nesse momento é isso. E bom, os interesses então dos crioulos, os crioulos são os descendentes dos espanhóis, nascidos aqui na América. No livre comércio, então, coincidiu com as indústrias inglesas de querer fazer esse comércio, pois eles viram que as emancipações das colônias espanholas na América com a possibilidade de abertura de novos mercados e novos lucros. A gente vai ver aqui basicamente a mesma coisa que acontece lá nos Estados Unidos, mas aqui são países diferentes representando. Bom, como assim, prof? Vou explicar para vocês. Lembra que eu falei que lá na Inglaterra eles tinham um desejo de fazer comércio, porém os Estados Unidos, como tinha a mentalidade dos ingleses, queria fazer comércio com outros locais? Então, basicamente, os países aqui da América, do continente americano, colonizados pela Espanha, eles também queriam fazer comércio com outros locais sem ser a Espanha. Afinal, um dos maiores centros até então
econômicos e de produção de material era a Inglaterra. Então, para comercializar com a Inglaterra também via isso com bons olhos, porque já que eles tinham perdido a colônia americana, comercializar aí com impostos menores para essas colônias seria interessante. Então, os ingleses aí são um papel fundamental para a independência desses países. Então, já que fizeram, os Estados Unidos fez a sacanagem com eles, eles vão fazer a sacanagem com o resto, porque eles precisam ter maneiras de gerar lucros, né? Aumentar os seus lucros. Bom, de todos os motivos aí que a gente pode encontrar para justificar o que aconteceu e tudo mais, o professor linkou alguns aqui para vocês, tá bem? Então, ó, múltiplos fatores contribuíram para essa crise, dentre eles podemos destacar quais? Uma opressão espanhola para sustentar então para sustentar as guerras e a monarquia espanhola, eles acabam aumentando os impostos nas colônias. Sempre isso, né? Sempre estoura na colônia. A proibição de se montar manufaturas com o intuito de impedir a concorrência com as espanholas, ou seja, não poderiam montar empresas nessas colônias, porque se tivesse essas empresas ia concorrer com as espanholas e eles não queriam isso, eles queriam que todo o comércio fosse feito entre Espanha e colônia, metrópole e colônia, porque eles colocavam vários impostos, valores altíssimos e assim por diante. Uma enorme diferença social e uma discriminação imensa entre uma minoria branca, que eram os chapetones, nascidos na Espanha, e os crioulos, que eram descendentes espanhóis, nascidos na América, e dominavam aí uma certa maioria composta por indígenas, mestiços e afrodescendentes. Quarto tópico, os privilégios dos chapetones, os principais cargos do governo, no exército, na igreja, eram reservados aos chapetones. Então, é mais do mesmo. Tudo que era importante, tudo que gerava um ganho bacana, era tudo pertencente aos membros da metrópole, não da colônia. Então, aqui, pessoal, a gente vai falar de vários locais onde ocorreu a independência. A gente vai separar um por um, porque cada lugar tem uma cultura, uma sociedade diferente, então a gente precisa entender um por um. Bom, a gente vai começar aí com o Haiti, então, né? A Espanha fundou a sua primeira fortificação na América em 1492, na ilha de Hispaniola, que é dividida atualmente entre Haiti e a República Dominicana. E nos fins do século XVI, os franceses estabeleceram na parte oeste da ilha, se estabeleceram lá, né? E em 1691 a Espanha cedeu por meio de um tratado a parte ocidental, fundando ali as colônias de São Domingo. Em 1791, então, ali com François Dominique dos Santos Louverture, filho de um chefe tribal africano, e foi levado como escravo para São Domingos, ele liderou uma rebelião ali no Haiti, onde vai resultar na abolição da escravidão. Então, tipo, um filho de um chefe tribal, ele vai parar nessa ilha e ele fala o quê? Ó, aqui acabou a escravidão e a gente vai se rebelar. Se rebelaram e decretaram, assim, o fim da escravidão lá. Além dele efetuar a execução dos proprietários brancos e o confisco de terras que foram distribuídas aos negros. Então, além de tudo mais, eles matam as pessoas que estavam ali, né, os chefes brancos que tinham os escravos, e acabam distribuindo essa terra para toda a população negra da ilha de São Domingos. Em 1793, então, os jacobinos assumem o poder na França e decretam o fim da escravidão nas colônias francesas. Lembra que a gente viu? A gente não viu ainda, mas a gente vai ver. Não, a gente já viu a Revolução Francesa, sim, perdão. Na Revolução Francesa, eles têm esses ideais diferentes, os jacobinos, que fazem parte de uma vertente ideológica diferente. Eles decretam, então, o fim da escravidão nas colônias francesas. Então, todas as colônias francesas não vão ter mais a escravidão. Então, o Louverture, né, ele vai ter uma ascensão política no poder, né, e conquista também a parte oriental da ilha, que era pertencente à Espanha, mas os brancos e os mestiços vão se opor ao seu governo, mesmo ele dominando tudo.
Já no momento um pouquinho mais tarde, a gente vai ter lá o Napoleão já como mandatário já da França, né? E ele vê que esse enfraquecimento aí do Voltaire, né? E ele fala assim, aproveitar que eles estão fracos e vamos tomar o controle da ilha novamente. A ilha vai ser nossa porque todo pedaço de terra é um pedaço bom pra gente. Então o Louverture, né? Ele foi preso e deportado para a França. Porém, o Jean-Jacques Dessalines, que assume o controle em 1804, ele proclama a independência da colônia e o novo estado recebe o nome de Haiti. Em 1806, o Dessalines foi assassinado. Ele se divide em dois países, ao sul uma república e ao norte uma monarquia. Em 1820, o país foi reunificado de novo sob o regime republicano dirigido por Jean-Pierre Bourrier. Então, a história do Haiti, a gente vê o Haiti hoje como um país muito pobre e a gente entende até o motivo. Existem várias mudanças políticas dentro do país, entra governante, sai governante, entra rebelião, sai rebelião, e isso vai fazer que a história do país se torne uma história muito complexa. Sem contar que a gente está falando aí de um país, de dois países, um país, dois países, enfim, que vão ter várias dificuldades, porque a maioria das pessoas são negras, então existe certo abandono aí da metrópole, uma certa rigor sobre a metrópole também muito forte, então são fatores aí que vão prejudicar aí no desenvolvimento desse local. A gente vai ver a mesma coisa praticamente em Cuba, mas em Cuba foi uma coisa meio mesquinha e não, e assim por diante a gente vai entender o porquê. Bom, na independência então do México, a gente vai ver ali a região que é o atual México, ele fazia parte do vice-reino da Nova Espanha. Um filme muito da hora para vocês assistirem, bem tranquilinho, mas mesmo assim peçam permissão para os pais. É a Lenda do Zorro, ou o Zorro, pode ser um novo, pode ser um antigo, independente de qual seja, que fala dessa luta aí dos mexicanos, né, para se tornarem independentes, para se livrar das amarras aí do governo espanhol, que era muito ruim. Bom, o movimento, então, dessa independência, ele teve início em 1810, né, no povoado de Dolores. Ele foi liderado pelo padre Miguel Hidalgo e um grupo de indígenas e mestiços que lutavam contra o governo colonial, iniciando, então, a revolta que foi chamada de Grito de Dolores. Então, importantíssimo pra gente. Essa revolta, ela teve aí, então, um padre como líder ativo, né? E tem toda uma representação religiosa no México graças a esses movimentos. A religião católica no México é muito forte e devido à colonização e tudo mais. E um dos fatores que culminam isso é que todas as imagens que a gente vai encontrar aí sobre a independência do México sempre tem uma imagem de Nossa Senhora, de Guadalupe, se eu não me engano, que é a protetora deles. Bom, o Hidalgo, então, ele defendia uma divisão das grandes propriedades rurais e uma distribuição de terras, a suspensão de tributos sobre a comunidade indígena e a abolição da escravidão. O mais interessante disso, a gente sempre vê essa questão da abolição da escravidão. A gente já está entrando num momento novo, numa vertente de pensamento nova, onde as pessoas vão querer aí que acabe essa onda de escravidão. Não nos Estados Unidos, porque a gente viu lá que lá não deu muito certo, mas aqui a gente vai ver esses grandes picos de abolir a escravidão. Então ele liderando um exército formado por índios, mestiços e brancos pobres, Hidalgo seguiu para a cidade do México. Então ele foi para a capital, né? Eles carregavam então estandartes de Nossa Senhora de Guadalupe, o prof falou ali atrás, né? É só vocês olharem ali a imagem também. Eles chegaram aí a conquistar algumas cidades, mas quando enfrentam assim, a força da colônia, da metrópole, né, da coroa, eles vão ser derrotados porque não tem nem como comparar o exército espanhol com
com o movimento popular, questão de armamento, treinamento de guerra e assim por diante. Então, o Hidalgo ele foi preso e executado em 1811. Continuando, a gente vai ter outro padre, um padre mestiço, o José Maria Morelos. Ele vai assumir então o comando desses rebeldes. Ele vai convocar uma assembleia que reúne o representante de vários grupos sociais. Essa assembleia, então, ela aconteceu no dia 6 de novembro de 1813 e ela declara a independência do México. Contudo, esse governo é dissolvido 2 anos depois, né? Pois os colonos mais ricos eles se unem à metrópole espanhola para defender os interesses comuns. O Maria Morales ele foi capturado e executado em 1815. Mas olha para vocês verem que importante aqui o que acontece na história do México que a torna diferente das outras. Geralmente as elites elas não se juntam à metrópole nesses momentos, porque eles querem realmente independência para eles terem mais riquezas. Porém, no caso da Espanha, acontece o contrário. Essa elite ela se junta com a metrópole para defender os interesses comuns, que são a escravidão, o comércio e assim por diante. Eles viam isso como vantajoso. Bom, então esses grandes proprietários que a gente está vendo aí, eles continuavam insatisfeitos, alguns, né, com o governo metropolitano, e eles desejavam uma independência, mas não por meio de uma revolta popular, porque uma revolta popular, ela, para eles, não era uma coisa interessante, não era uma coisa boa. Eles tinham em mente que isso precisaria partir deles ou da própria metrópole, mas não de um governo popular. Então, em 1821, Agustín Iturbide, militar que tinha combatido os rebeldes, ele apresenta às elites coloniais o Plano de Iguala, uma proposta de independência para o México que previa o estabelecimento de uma monarquia católica, governada segundo a Constituição espanhola, até que pudesse formular a sua própria. Então, eles iam viver politicamente de acordo com a Constituição espanhola até formular uma. Em setembro, então, de 1821, o México foi proclamado independente e os crioulos assumem o poder, então, aí, poder político do México. As reivindicações de Hidalgo e Morelos foram totalmente esquecidas. O Iturbide ele foi coroado imperador e governou, então, até 1823, apenas 2 aninhos. Entrando na independência de Cuba, para ficar, a gente já viu aí duas, né, o Haiti e o México. Depois a gente vai se aprofundar um pouquinho melhor nelas. Mas agora a gente vai entrar na de Cuba, ok? E tem mais algumas ali mais pra frente, depois a gente já se aprofunda um pouquinho melhor em cada uma. Bom, a organização social e econômica de Cuba era semelhante à do Haiti. Por isso os senhores de escravos em Cuba queriam a independência. Mas temiam uma rebelião de escravos como ocorre no Haiti. Então, só para situar uma coisa assim, importante. Dentro de Cuba, a gente vai ver ali uma grande maioria da população de escravos, obviamente, como todos os outros locais. Só que no Haiti aconteceu uma coisa diferente, eles se revoltam. Então, vamos colocar na cabecinha. Haiti, a diferença maior. Há uma rebelião de escravos. México, há como que eu posso colocar? Uma maneira aí em que a elite local mexicana não quer a independência e quer a independência. Eles não querem que seja de caráter popular e querem que seja de um caráter deles. E também não queriam a independência justamente no primeiro momento e se voltam contra essa comunidade popular porque eles queriam se proclamarem independentes. Bom, o movimento pela independência cubana, então, ele só vai acontecer em 1868. A coroa espanhola ela se empenhou militarmente, né, para manter a colônia. Depois de 10 anos de luta, a coroa consegue manter o domínio colonial. As lutas pela emancipação só retornam à luta em 1895 e só conseguiu independência em 1898, com o apoio militar dos Estados Unidos que passou a interferir nos assuntos internos do novo país.
Isso aqui vai dar um nozinho na cabeça nossa. Por quê? A gente vai ver uma guerra hispano-americana entre Espanha e Estados Unidos pelo controle de várias colônias dentro da América. Essas brigas militares são simplesmente aquele intuito americano de ser inglês. Eles vão tentar ter o domínio comercial e para isso eles precisam ajudar os outros países que não conseguem a sua independência a se tornarem independentes. Mas na história de Cuba é tudo muito complicado. Por quê? Cuba tinha como governo central, metrópole ali, a Espanha. Os Estados Unidos, ele vem como a salvação, o anjo da guarda, para tornar a Cuba independente. Mas vai acontecer muitas coisas, haverão milhares de processos que vão fazer com que Cuba se torne um país extremamente pobre, graças aos Estados Unidos. Já a gente vai entender isso melhor. Bom, então é lá em 1821, as províncias da América Central, eles admitiram anexar a região do recém-formado Império Mexicano, mas a união durou pouco tempo, pois a queda do Iturbide lá, a região se separou do México. Em 1824, então, a gente vai ter um congresso na Guatemala que proclamou a república na região e tentou organizar a Federação Centro-Americana, de toda a América Central. E essa ficou conhecida como Províncias Unidas da América Central. Parece um nome bem parecido com o outro, né? Mas é que a gente vai ver o do Brasil, então. A fragmentação política, as disputas internas, a fragilidade econômica, eles vão impedir o sucesso dessa federação e nos anos seguintes inúmeras guerras vão dividir a região em vários países. Entre eles teremos Honduras, Guatemala, Nicarágua e a Costa Rica. Bom, dois grandes exércitos então vão combater ali, vão se combater, né, pela independência das colônias espanholas na América do Sul. Uma das tropas liderada por Simão Bolívar, que atuaram no norte da região do vice-reino da Nova Granada, né, atuais Venezuela, Colômbia, Panamá e Equador, e na Bolívia. O Bolívar, então, ele defendia ali um projeto no qual os países independentes da América se unissem em uma grande república federativa, composta de estados autônomos mais obedientes a um governo central. Aí é uma imagem da batalha, né? O mapa da nova antiga, do mapa da antiga Gran Colombiana. E bom, teremos aí então só para retomar, pessoal, o prof passou aqui despercebido. Vamos falar um pouquinho de Cuba. E aqui a gente já está para finalizar. Depois a gente continua com os outros. Em Cuba acontece uma coisa muito importante que quando os Estados Unidos conseguem ajudar na independência cubana, os Estados Unidos faz com que Cuba se torne um aliado americano, estadunidense, na verdade, né? E essa aliança, os Estados Unidos vai tomar o controle de Cuba. Tomando o controle de Cuba, eles vão fazer com que Cuba se torne um paraíso fiscal americano. Quando Cuba diz que não quer mais isso, existe um bloqueio continental dentro de Cuba, por fora de Cuba, na verdade, onde vai fazer que Cuba enfrente uma miséria imensa. Mesmo na época que os Estados Unidos era dono, né, praticamente o colonizador de Cuba, um novo colonizador no caso, era um país extremamente pobre. Então a gente tem que se atentar aos fatos, ok? A gente continua isso daí na próxima aula, a gente vai terminar os outros países e tudo mais. E essa é a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, manda uma mensagem pro prof. E é isso. Até, galerinha!